Está começando o Se Liga e é um prazer estar com você. Hoje vamos falar sobre regras de trânsito. Quando você está numa via, costuma usar que faixa? Da esquerda ou da direita? E o motociclista deve preferencialmente usar que faixa? Essas dúvidas vamos esclarecer com os nossos convidados. A vice-presidente do Sindicato das Autoescolas, Alcira Bucher, e o instrutor do Detran, o sargento do Corpo de Bombeiros, Júlio César Ramírez. E o Detran lançou uma cartilha com informações sobre o direito à isenção de impostos na compra de automóvel por pessoas com deficiência física, visual, mental e autistas. E essa galera animada é da Escola Teotônio Vilela e da Escola 11 de Outubro. Daqui a pouco, esses alunos vão se enfrentar no nosso quiz. E quem estará animando o Se Liga de hoje é a dupla Vitor e Vinícius. Vitor e Vinícius no programa Se Liga. Assim, eu moro aqui, você mora aí, estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância dá tanta saudade, por que foi morar longe da minha cidade? Vem, João, vai. Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir. E a minha grana gastei em cartão, ligando toda noite pra ti, tudo por amor. Falta o chute, vai. Campo Grande é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade bateu e até me fez chorar. Campo Grande é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Eu tô indo pra aí, a saudade bateu e até me fez chorar. As pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas podem ter direito à isenção de impostos na hora de comprar o automóvel. E para orientar a população sobre esses benefícios, o Detran, em parceria com a Receita Federal e com a Secretaria de Fazenda do Estado, elaborou uma cartilha com todas as orientações. Com o objetivo de facilitar o processo de isenção de impostos na compra de automóveis para pessoas com deficiência, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Fazenda do Estado e a Receita Federal se uniram e criaram uma cartilha e um novo sistema menos burocrático para atender aos mais de 160 mil compradores em potencial. Ela traz todas as informações necessárias para que as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência e possam ser aplicáveis à questão da renúncia fiscal na aquisição de um veículo, elas tenham num lugar só todas as informações e num site só um canal de contato. Para quem já teve alguma dificuldade na hora de procurar por essa isenção, esse sistema vem para facilitar. Emanuel Rogério de Oliveira tem 38 anos e precisa de um carro adaptado. Mas antes do carro, ele precisou passar pelo processo de avaliação do Detran para saber quais as necessidades o carro dele deverá suprir. Pegaram alguns esforços da minha mão, das minhas pernas e já me deram a aptidão para, bom, no seu caso está bem simples, mano, eu não tenho muita debilitação motora. E para melhorar ainda mais o processo de isenção, a Receita Federal agora aceita o laudo do Detran para comprovar a situação do motorista, sendo que antes era aceito somente o laudo médico. Porque lá na Receita Federal é exigido um laudo do serviço médico oficial. Poderia ser municipal, estadual ou federal. Mas como o contribuinte já está, no caso da isenção do IPI, do deficiente físico, ele já tem um laudo aqui no Detran, em que ele retira esse laudo, né? Para que ele possa ter o veículo, né, a condução do veículo, esse laudo vai ser aproveitado lá na Receita Federal para o processo da compra do veículo também. Muito bem, pessoal. Vimos aí essa reportagem interessante. Mas vamos mudar de assunto e falar sobre regras de trânsito e o comportamento dos condutores nas nossas vias. Sobre isso, vamos conversar com Alcira Bucher, vice-presidente do Sindicato das Autoescolas, e também com o sargento Júlio César Ramírez, do Corpo de Bombeiros e instrutor do Detran. Alcira, obrigado pela sua presença aqui no Se Liga. Obrigada também. E Ramírez, também obrigado pela sua presença aqui no Se Liga mais uma vez. Eu agradeço. Vamos conversar perguntando para Alcira. Alcira, além de ser dona de autoescola, vice-presidente do sindicato, e também acredito que você já deu muitas aulas, ministrou aulas como instrutora, então tem uma vasta experiência. Eu queria saber o seguinte, quais as principais dificuldades encontradas nos alunos, quando ele chega para você lá na aula?
Quando ele chega no CFC, né, ele já vem com muitas informações sobre tirar CNH e como dirigir, de um modo geral. A maioria tem alguém que dirige em casa, anda com alguém que dirige. Então, assim, o primeiro medo é o psicológico e o último medo é passar na prova prática do Detran. Então, a prova prática, ela ainda é um obstáculo no aprendizado do aluno. Desde o primeiro momento, o candidato ele é preparado na parte de legislação, regra de circulação, é uma sequência. E na hora da finalização, existe esse medo, principalmente pela informação de outras pessoas que também já passaram pelo processo. Então, às vezes tem um amigo, uma prima que já foi lá e às vezes não foi bem no primeiro exame, e teve um reexame, e por conta disso já vem com uma ansiedade em relação ao exame prático, né? Ô Cira, uma situação que irrita muitos condutores aqui em Campo Grande é o uso inadequado das faixas de rolamento. E eu queria saber o seguinte, na hora das aulas o aluno aprende o correto, na hora do exame lá no Detran ele faz o correto porque ele passa. Exatamente. Por que então, após obter a CNH, esse aluno que passa a ser um condutor, ele deixa de fazer o que foi ensinado? Com o tempo, com a experiência que ele vai adquirindo, né, no trânsito, com a autossegurança que ele vai pegando, infelizmente ele vai esquecendo essas coisas que ele foi ensinado na autoescola. Ele vai deixando e vai começando a adquirir o seu próprio estilo, o seu jeito de dirigir. E aí ele faz o que ele quer, porque agora ele é livre, ele já é habilitado. Então, aí ele talvez não sinaliza para trocar de faixa, fica um pouco comendo a faixa na hora que ele está circulando, né? E, infelizmente, isso é pela sua segurança mesmo no trânsito que acaba acontecendo essas coisas. Ramires, o que você poderia também falar sobre esse assunto para a gente, essa pergunta que eu fiz para a Alcira, e também eu queria que você complementasse, dizendo assim, na sua prática de atendente ali no trânsito, socorrista, né? Quais são os principais acidentes que acontecem ali, os principais erros ali que o condutor comete pela não prática desses ensinamentos que ele aprende quando ele está obtendo a CNH? Então, uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia é a utilização irregular da faixa de rolamento. A pessoa conduzindo na faixa errônea, a faixa que seria para ultrapassagem, para veículos mais rápidos, nós temos, às vezes, um veículo de grande porte, um veículo mais lento, né, atrapalhando. O veículo que a gente chama de cuja segurança é mais fragilizada, que é a motocicleta, pela facilidade que ela tem de manusear, pela rapidez, pela agilidade, começa a entrar. Apareceu uma fresta, apareceu um espaço, ele vai entrando naquele espaço ali, pouco importa se é do lado esquerdo, se é do lado direito, onde infelizmente acabam ocorrendo diversos acidentes, infelizmente alguns fatais. Então, interessante que você entrou na próxima pergunta que eu te faria, já vou fazer. Nós sabemos, Ramires, aí vivendo o dia a dia, que a principal causa de acidentes envolvendo o veículo, o carro e a motocicleta é o fechamento numa conversão. Então, por quê? Porque o condutor ele não dá a seta em cima da hora, na hora da conversão, e o motociclista está ali tentando ultrapassar pela direita. O que você poderia falar sobre isso para a gente? Nós temos alguns fatores que acabam prejudicando um pouco mais quanto a isso. Infelizmente, no nosso dia a dia, uma média de 30% a 40% dos acidentes envolvendo motociclistas, pelo menos um não é habilitado, né, quando se envolve no acidente. E quando ele vai fazer ultrapassagem pelo lado errado, por exemplo, ultrapassar o outro veículo pela direita, essa pessoa ela não se atenta que ela já está numa situação irregular, não deveria estar ultrapassando por ali, e se esquece ou nem tem a informação de que o veículo tem pontos cegos que podem, inclusive, tampar um outro veículo, quanto mais uma moto, que é pequena, né? Uma simples coluna de um veículo acaba tampando a visão da moto. Aí ele está ultrapassando num local irregular, o retrovisor não vê, o motorista vai fazer a conversão e acaba colidindo, abalroando, derrubando aquela moto. Alcira, na sua experiência, fala pra gente como é que vocês fazem, quais são as atitudes corretas para lidar com aquele aluno que chega para você, chega no CFC
já com o ensinamento do pai, ensinamento do irmão mais velho, que é errado, né? Porque ninguém ali tem condições de ser um instrutor, ninguém é habilitado a ser um instrutor, mas aí ensina o adolescente, pega o carro, ensina ali no bairro, ensina na fazenda. É verdade. E aí chega para você esse aluno cheio de vício. Como é que vocês fazem? Então, todo candidato à obtenção da CNH tem por obrigação fazer 20 horas aulas. As 20 horas aulas, para um iniciante, nem sempre é suficiente para aprender. Mas para quem já sabe, nessas 20 horas aulas práticas, ele vai ser corrigido nos seus erros, corrigido também na sua forma de dirigir erroneamente, ensinado no sentido de prestar mais atenção, porque geralmente a pessoa dirige para frente e esquece que tem que observar os retrovisores, que ainda é isso mesmo que o sargento Ramires falou. Retrovisor, às vezes, tem o ponto cego, mas tem gente que faz conversão sem observar o retrovisor. E acaba acontecendo esses envolvimentos de acidente lateral com moto ou até outro veículo, né? Se o outro também tiver um pouco disperso. Mas, assim, a ocupação, a preocupação da autoescola é realmente corrigir os erros desse aluno e que ele saia habilitado e que ele realmente vá fazer o que ele aprendeu na autoescola, né? Muito bem, Alcira. Tem pergunta da plateia, pessoal. Vamos ver. Alcira, meu nome é Paulo. Eu queria perguntar, agora além das aulas teóricas dos alunos do Centro de Formação de Condutores, eles passarão também por simuladores. Você acredita que os simuladores vão contribuir para melhorar os motoristas? Olha, todo procedimento que o Denatran, CONTRAN e o DETRAN oferecem para as autoescolas e para a população, ele tem a intenção de melhorar o desempenho dos motoristas e, principalmente, reduzir a quantidade de acidentes que ocorrem, tanto os fatais como esses em que a pessoa fica com alguma deficiência adquirida em acidente de trânsito. Com certeza o simulador terá essa parcela. Para quem nunca dirigiu, para quem nunca esteve à frente de um volante, vai trazer muitas informações e quando ele for para a aula prática, ele já vai com uma bagagem a mais. Uma prática maior, né? Para essas aulas práticas, para desenvolver na prática. Mais uma pergunta da plateia. Meu nome é Adriele. Queria fazer pergunta para Ramires. A gente percebe que os motoristas ignoram ou até desconhecem as regras de circulação. Como fazer para mudar essa situação e melhorar o trânsito? Infelizmente isso é uma realidade. Eu não chega a ser ignorar ou desconhecer, né? Até então, porque eles tiveram a instrução para obter a sua CNH. Mas por não estar vendo, eventualmente, não estar estudando eventualmente essa matéria, ou até mesmo na prática, acaba caindo em desuso. No meu ponto de vista, uma atualização, uma cobrança um pouco mais em cima na hora de renovar a habilitação seria útil nesse sentido. Não só chegar e fazer o exame médico, mas passar por uma provinha teórica também na parte, principalmente de direção defensiva, legislação de trânsito, né? Que aí forçaria o condutor a manter essa matéria sempre avivada na sua mente. Muito bem. Eu quero agradecer a presença, Alcira, aqui no Se Liga, dizer que é muito importante você à frente aí do sindicato, estar buscando aí um trânsito mais seguro, mais consciente para todo o Mato Grosso do Sul. Agradecer também a presença do sargento Ramires aqui com a gente mais uma vez. Dizer também que o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho excelente, um trabalho exemplar e que junto aí ao DETRAN temos feito parcerias aí excelentes. Quero agradecer a presença de vocês dois. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Mas antes, o som de Vitor e Vinícius. Segundo o sucesso do Vitor e Vinícius, assim. Aconteceu de novo, eu caí no seu jogo, fui me entregando assim, você só judiou de mim. Na palma mais. Eu vivia dizendo por aí que não dá mais eu e você, se eu te visse de novo em minha frente, que nada iria acontecer. Mas me diga quem manda no coração, e existia uma paixão. Eu tentei me
foi tão de repente. Fiquei com a cara no chão, vem junto. Aconteceu, eu caí no seu jogo. Fui me entregando assim, você só judiou de mim. Aconteceu de novo, eu fiz papel de bobo. Foi mais forte, eu não resisti. Ai, que raiva eu senti de mim. Aconteceu de novo. Eu vivia dizendo por aí que não dá mais eu e você. Se eu te visse de novo em minha frente, que nada iria acontecer. Mas me diga quem manda no coração. E existe uma paixão. Eu tenho